Quando o seu ex ou sua ex está no quente e frio, há poucos dias eu expliquei os motivos. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo do outro vídeo que eu expliquei quais são os bastidores desse comportamento que deixa a gente maluco. Mas hoje eu vou revelar para vocês o que fazer numa situação como essa para que você possa reverter o processo e retomar o controle da situação ao invés de ser refém de um comportamento disfuncional da pessoa que está ali do outro lado, naquele vai, não vai, quente e frio, e você ficando maluco ou maluca sem entender nada, com a cabeça extremamente confusa. Eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-marido, sua ex-esposa de volta, sem correr atrás, sem se humilhar, com dignidade e ainda salvar a sua família por uma nova história. Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você possa ser notificado sempre que eu postar algo novo aqui no canal para vocês. Então vamos entender um pouquinho. No outro vídeo eu falei que o quente e frio tem alguns comportamentos que justificam pelos bastidores do porquê que a pessoa faz isso. Só que o mais importante que eu quero trazer hoje para vocês é o que nós podemos fazer então para que ele comece ou ela comece a tomar a decisão. Porque na maioria das vezes a pessoa está no quente e frio, mas ela não toma a decisão. Ela fica literalmente em cima do muro, atormentando a sua paciência. É ou não é assim? E você fala, Luciana, sacanagem isso. Por que ele faz isso? Por que ela faz isso? E eu quero te dizer que no outro vídeo eu já expliquei, mas não adianta você ficar pensando que é sacanagem, não é sacanagem, mas sim saber o que fazer para virar o jogo. Então, como falamos, nesse processo que ele está ou ela está vivendo no quente e frio, uma das situações é o medo de perder. O medo de perder você, o medo de perder quem você está se tornando, o medo de perder o que você está construindo. E o medo de falar ou fazer algo que ultrapasse uma barreira e você decida realmente ir embora de vez. Então eles ficam naquele quente e frio para poder justificar e querer manter e segurar você na linha. Às vezes, eles se convencem que estão certos, mas tomam logo um choque quando a ficha cai que exageraram na dose do quente e frio. E essa ficha só cai quando nós trabalhamos da forma que eu vou falar agora. E essa forma é o seguinte: nós temos que amplificar o medo. Escreve aí para você. Nós temos que amplificar o medo da pessoa. Mas como é que eu faço isso, Luciano? Eu vou ficar assustando, ameaçando, vou embora, hein? Eu vou embora, hein? Se você ficar nesse quente frio, eu vou embora, hein? Será que é assim? Não. Se você fizer isso, ele vai rir da sua cara. Pelo contrário, ele vai embora ou ela vai embora satisfeito, mostrando que você está totalmente no controle ou no domínio dele ou dela. O melhor caminho nessa hora é você mergulhar na estratégia do estado neutro, que vai ter a primeira fase do afastamento. Quer queira, quer não, quando você entrega nada, e esse é um ponto bem contraintuitivo, bem contrassenso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas chegam para mim querendo saber o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço em direção à pessoa. E eu viro às vezes e falo assim, na maioria, principalmente numa situação dessa de quente e frio, eu falo assim, olha, você tem que entregar o quê? Nada, neutralidade. O afastamento vai ser o seu melhor caminho nesse momento. Você não tem ideia do quão barulhento lá do outro lado é o seu silêncio. Porque nessa hora, essa dúvida que ele tem, será que eu quero, será que eu não quero? A curiosidade, ficar por perto para ver se você está legal, e você começa a simplesmente entregar neutralidade, não entrar nessa onda, simplesmente entregar um afastamento, e principalmente usando as outras estratégias em conjunto, que vai potencializar a sua essência e a sua cura, essa pessoa que está no quente e frio, ela começa a sair desse período de quente e frio, de curiosidade, e ela começa a ficar realmente preocupada, ou seja, nós estamos amplificando o medo da pessoa. E numa reaproximação, por exemplo, isso pode ser amplificado, por exemplo, na indisponibilidade, mostrando que a pessoa não é a sua maior prioridade, até porque não deve ser mesmo. A sua maior prioridade é você, a sua vida funcionar e ser incrível. E não é porque ele ou ela tá ou não tá na sua vida que a sua vida vai ser ou não ser incrível. A sua vida ela tem que ser porque ela simplesmente é. E a outra pessoa vai vir para compartilhar
e desfrutar daquilo que você já é. E exatamente aquilo que eu falei. Se você não é nada no sentido de chocar e de transbordar, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter o medo de estar perdendo quem você se tornou ou o que você está construindo. Por quê? Porque você não está se tornando nada e construindo nada, por exemplo. Então, isso é só para você entender a mecânica do processo. As pessoas querem fazer parte daquilo que é bom, daquilo que está crescendo, daquilo que é vantagem, daquilo que é desfrute. Pensa comigo. Quando alguém está indo muito bem, ou alguém está perto de você, está dando certo, você fica curioso. O que você está fazendo? Que elixir você está tomando? Como que eu posso entrar nessa? Me conta um pouco. Porque, afinal de contas, nós queremos compartilhar e desfrutar daquilo que funciona. Então você precisa mostrar que isso tudo está funcionando. Então veja, o que eu quero que você entenda é o que te impede de fazer, por exemplo, o que eu ensino. Porque muitas das minhas técnicas, elas vão totalmente na contramão do que você normalmente escuta por aí. Normalmente as pessoas vão falar assim: olha, você tem que falar, você tem que lutar, você tem que escrever uma carta de perdão, você tem que escrever uma carta com tudo que você pensa, e você tem que. E aí eu começo a trazer situações onde exatamente você não age na direção da pessoa de forma racional, mas você consegue começar a reconectar os fios emocionais que foram desligados. Só que nessa hora entra um desafio para você, porque você vai ter que enfrentar algumas coisas, como, por exemplo, romper a sua ansiedade, a sua insegurança. Você vai falar: será que é isso? Isso não vai funcionar para mim? Isso não vai dar certo. Ele já disse que não quer, ela já está com outra pessoa, e assim por diante, já disse que não me ama, que não tem volta, e você vai se agarrar com certas coisas, não vai escutar a estratégia, e isso vai te impedindo. Mas sabe por quê? Porque por detrás de você também tem o medo de perder. O seu apego, o fazer aquilo que deve ser feito, vai desafiar o que seria natural. Mas é exatamente porque desafia o natural que funciona e quebra o padrão, quebra a percepção da pessoa e ela volta a te notar, principalmente a nova versão que a gente instala através das ferramentas. Essa pessoa do outro lado vai ter uma sensação de que ela está tendo uma perda brutal de não estar compartilhando a vida com você. E você não consegue porque você também tem medo de perder. Quando a pessoa está no quente e frio, você se alimenta das migalhas do quente. Você fala: que legal, ele está carinhoso, acho que agora vai, tal. E é nessa hora que você tem que ser contra-intuitivo em alguns momentos que eu ensino, aplicando alguns movimentos que vão contra, ou seja, quanto mais ele entrega, mais eu uso isso para criar, por exemplo, uma indisponibilidade. Mas, Luciano, se eu fizer isso, ele vai embora de vez. E isso acontece muitas vezes no medo que você cai na armadilha, porque quando você está aplicando a estratégia certa, você vai ter reações na outra pessoa, como, por exemplo, raiva, como, por exemplo, falar: é assim que você quer eu por perto, então eu vou embora. Isso tudo, na verdade, é uma armadilha para testar o seu emocional. E como você não consegue aplicar porque tem medo de perder, você simplesmente: não, peraí, não é bem assim. Eu acho que a gente pode dar certo. Pronto, você acabou de entregar o ouro para o bandido. E no dia seguinte, essa pessoa está fria de novo, você se sente extremamente mal e você não sabe o que fazer. Fica perdida nessa história. Mas a verdade é que só se sente perdido quem não instala a própria essência e faz a própria cura. O autorresgate, ela é a chave desse processo. E é um autorresgate alinhado a uma estrutura conectada ao relacionamento conjugal. Não tem como você ser desprezado, não tem como, a pessoa vai te notar de qualquer jeito. Ela pode até se esforçar, mas é inquestionável o tamanho da vontade que ela vai ter de estar com você. E aí, com os movimentos certos, a gente consegue ajudar a pessoa a quebrar, inclusive, o próprio ego e o próprio orgulho. Porque, no final das contas, muitas pessoas querem voltar, mas elas não querem romper com o seu ego, seu orgulho ou medo do julgamento das pessoas que estão por perto. Quando nós temos sabedoria para conduzir isso, você abre o caminho de forma leve, essa pessoa se sente acolhida e segura para poder passar nessa trilha e dar um passo em sua direção. Porque guardião não pede para voltar, ele cria o cenário, ele mostra o processo, e ele está tão seguro e tão iluminado, iluminada, que a outra pessoa sente a necessidade e segurança de, inclusive, muitas vezes, enfrentar aqueles que estão criticando ele ou até mesmo você. Fez sentido o que eu falei? Então, presta atenção e coloca aqui no chat qual foi a chave que virou para você. Te vejo no próximo vídeo.